pessoas, assinem o caderno de presença na entrada e peguem o cartão numerado para os passes, ou entreguem a ficha de tratamento. Solicitamos que desliguem os celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenha-se de preferência em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis para empréstimos no fundo do salão. Informem na entrada se existe alguma dificuldade de acesso às salas de passe, devido às escadas, que providenciaremos o passe na saleta da recepção. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo de alimentos de cesta básica, que são entregues no final do mês às famílias assistidas. No momento, nós estamos também aceitando agasalhos e cobertores. Os trabalhos abertos ao público, palestras e passes, quarta-feira, às 14h30 e quinta-feira, às 20 horas. Nós temos o COEM, que é nosso curso de orientação mediúnica, às segundas-feiras, curso noturno, às 20 horas. E a evangelização infanto-juvenil, quinta-feira, às 19h50. Crianças de 5 anos a jovens de 17 anos. O COEM e evangelização infantil, no momento, estão de férias, retornarão em agosto. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Vamos relaxando a nossa mente, o nosso corpo, mentalizando a figura de Jesus, pedindo a Ele a permissão para a presença dos nossos amigos espirituais, para os benfeitores desta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Amados irmãos, muito boa noite mesmo, que Jesus nos abençoe e nós gostaríamos muito de abraçá-los a todos efusivamente e começar louvando a Deus por esse silêncio aqui presente, por essa vibração elevada que antecedeu o início da nossa reunião. Pudemos perceber aqui muitos irmãos em prece, outros lendo, o que é simplesmente fantástico, porque isso cria uma condição extremamente favorável aos nossos irmãos espirituais, facilitando sobremaneira o nosso atendimento. E isso é muito bom, meus irmãos, não porque nós estamos falando, mas porque as recomendações da dirigente devem ser seguidas à risca para o nosso próprio benefício. Não é imposição da casa, não é nada disso. Mas é muito bom que a gente tenha a consciência de que aqui não é clube, aqui não é lugar de bate-papo, aqui não é lugar de forma nenhuma para ficar com o celular ligado, porque a telefonia celular perturba tremendamente o atendimento dos benfeitores espirituais.
O trabalho espiritual nesta casa é algo de uma grandiosidade que nós não temos nem ideia. São operações melindrosas, delicadíssimas que são feitas aqui. Muitos de nós, inclusive, meus irmãos, e até este que vos fala, são cirurgiados aqui no momento da reunião. Enquanto estão ouvindo, enquanto estão sentados, prestando atenção na exposição, muitas cirurgias estão acontecendo e nós não ficamos nem sabendo. Nós mesmos, enquanto falávamos, já fomos por diversas vezes auxiliados em profundidade pelo plano espiritual. Inclusive cirurgias em nós foram feitas. E que nós depois, no sono físico, em contato com os amigos espirituais, nós tivemos a confirmação. Os amigos espirituais falaram: olha, enquanto você estava falando, foi feita uma cirurgia para retirar um tumor. Isso acontece, meus irmãos. Acontece não só aqui, como acontece na Igreja Católica, no Templo Protestante, na Casa Espírita, nas reuniões de alcoólicos anônimos, de todas essas instituições beneméritas que fazem tanto bem e auxiliam as pessoas. E o auxílio do plano espiritual, meus irmãos, é sempre presente. Até porque o plano espiritual está em todos esses lugares. Está em todas as instituições sérias. O plano espiritual está abençoando os seus frequentadores. Seja numa sala de neuróticos anônimos, numa sala da Associação Antialcoólica, em qualquer lugar onde se pratique o bem, os amigos espirituais estão abençoando as pessoas. Mas eles também contam com o nosso esforço, com a nossa cota de colaboração. E para que nós possamos colaborar com os amigos espirituais, é que Jesus comparece nessa noite, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dando recomendações valiosíssimas, passando uma lição extraordinária. Nessa noite, meus irmãos, Jesus vai nos ensinar a prudência, a disciplina, o cuidado, a atenção e como nós devemos fazer para sermos bem auxiliados espiritualmente. E a lição que ele traz no dia de hoje, meus irmãos, para nós, neste dia que já se faz noite, por sinal uma noite bastante agradável, está no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E é justamente contra esses falsos cristos, contra esses falsos profetas, que Jesus nos coloca em alerta nesta noite, através de uma passagem catalogada pelo evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45, Jesus nos diz o seguinte: uma árvore boa dá bons frutos, uma má árvore dá frutos de má qualidade. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Não pode uma árvore má dar bons frutos. Da mesma forma que uma árvore boa também não pode dar maus frutos. Pode, porventura, o homem colher figos de espinheiros? Será o homem capaz de recolher uvas dos espinhos? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. E o homem mau, que ainda não despertou para o bem,
Do mau tesouro do seu coração ele tira coisas más. Porque daquilo que fala a boca, disso está cheio o coração. É o primeiro ensinamento da nossa noite de hoje. Quem são essas árvores, meus irmãos? Somos todos nós. Cada um de nós é uma árvore plantada no solo da terra, com a finalidade de dar bons frutos. E que frutos são esses? Frutos de amor, frutos de bondade, frutos de benevolência, frutos de perdão, frutos de valorização da vida. E Jesus nos fala, gente, a árvore produz de acordo com a espécie. Uma árvore que é boa produz frutos bons. Uma árvore má, infelizmente, produz frutos de má qualidade. E isso nós vemos todos os dias na natureza, meus irmãos. Uma macieira dá maçãs, ela não pode dar laranjas. Da mesma forma que um limoeiro não pode dar abacaxis. Porque cada coisa é colocada no seu devido lugar. Deus, meus irmãos, Ele faz as coisas tão bem feitas que nós não temos nem ideia, gente, da simplicidade e da profundidade do Criador. Porque Ele colocou cada coisa no seu devido lugar, na sua planificação amorosa. A planificação de Deus, meus irmãos, a planificação original do Pai, é uma planificação de amor, nós queiramos ou não, sejamos espíritas ou não, sejamos reencarnacionistas ou não, nós somos forçados a concluir pela lógica, pelo raciocínio, pela ciência e pela razão, que a planificação original de Deus para o mundo é o amor. Foi feita uma planificação de amor. Cada coisa foi colocada no seu devido lugar. Entretanto, o homem, com a sua sede de dominação, com a sua ânsia de conseguir lucros e patrimônios materiais, o homem desavisado da sua natureza de espírito imortal e das grandes realidades da vida, o que ele faz? Ele começa a interferir naquilo que Deus fez. Quando Deus disse, como está no Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, faça-se a luz e a luz foi feita, que é o chamado Fiat Lux, isso na verdade representa o amor, o carinho com que Deus criou tudo que existe aqui. Deus fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez as florestas, fez os animais selvagens, fez os peixes e fez a cada um de nós como espírito imortal. Saído simples e ignorante das mãos de Deus e com a destinação de sermos simples e puros, simples e amorosos em essência. Mas o que nós muitas vezes desavisadamente fazemos? Nós colocamos a nossa mãozinha nas coisas que Deus fez. Ai, esse rio aqui não está muito bem nesse lugar. Vamos mudar o curso desse rio, vamos transferir para lá. Ah, esse lago aqui não ficou muito legal aqui onde ele se encontra. Vamos fazer um aterro aqui, vamos eliminar essas águas. Olha, tem muita árvore aqui, atrapalhando o nosso espaço. Vamos arrancar essas árvores, vamos desmatar este terreno e vamos construir condomínios, vamos construir indústrias, vamos ganhar dinheiro, vamos poluir a atmosfera. E hoje nós estamos, meus irmãos, como o nosso planeta gemendo
e com a natureza pedindo urgência. Tudo por conta da nossa indisciplina. Alterações bruscas de clima, derretimento das calotas polares, aumentando o nível dos oceanos, comprometendo a manutenção da vida nas cidades litorâneas. Tudo por conta da indisciplina. E nesse período de efervescência, meus irmãos, quando nós temos a impressão de que nós estamos vivendo o apocalipse, realmente estamos mesmo, nós não queremos assustar ninguém. Nós estamos vivendo o apocalipse, sim. Por quê? Porque é o fim do mundo. Nosso fim do mundo, sim, senhor. É o mundo da mentira, o mundo da desonestidade, o mundo da maldade, o mundo do crime, o mundo da perversidade. Este mundo, meus irmãos, está desaparecendo. Nós queremos ou não. Porque a planificação original de Deus, que é a planificação do amor, ainda continua valendo. As pessoas pensam que Deus está dormindo, que nada vai mudar nas suas vidas, que tudo vai ficar assim para sempre, que ninguém vai ficar doente, que ninguém vai desencarnar, que ninguém vai ter problema. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque este mundo dá voltas. Quem hoje está lá em cima, numa boa, como dizem os jovens, numa nice, curtindo a vida com dinheiro, viajando, com mulheres bonitas, com roupas belíssimas, com carro da moda, com a sensação de que nada de ruim lhe acontece, cuidado, porque quando menos espera, vem uma provinha. E é aí, meus irmãos, que nós somos testados nos nossos valores espirituais. E neste momento de efervescência, meus irmãos, surgem falsos cristos, surgem pessoas se intitulando missionários, se arvorando com missões espirituais na terra, prometendo o mundo e o fundo, meus irmãos, prometendo curas, prometendo coisas impossíveis. E essas pessoas se esquecem, meus irmãos, do que Jesus falou. Daquilo que fala a boca, disso o coração está cheio. E a boca, meus irmãos, é uma coisa muito séria na nossa vida, porque língua não tem osso. Língua não tem osso, meus irmãos. E muitas vezes nós colocamos a nossa língua a serviço da maldade, a serviço da calúnia, a serviço da inveja, falando o mal dos outros, destilando palavras de baixo calão, meus irmãos. O palavrão é um hábito extremamente infeliz na nossa vida. É um hábito muito infeliz. Quando nós pronunciamos uma palavra de baixo calão, meus irmãos, se nós pudéssemos nos olhar no espelho, nós nos reconheceríamos, no mínimo, como criaturas horríveis. Certa feita, meus irmãos, isso aconteceu conosco, aconteceu em casa. Nós já estávamos militando no espiritismo, tudo, já fazíamos as nossas pequeninas exposições, mas num momento de muita raiva, de muito aborrecimento, na frente do computador, e quem é jurássico em termos de tecnologia, como é o nosso caso, quando clica nas coisas e a tela não aparece, entra em pânico, porque não sabe resolver. Nós não somos dessa época do computador. E a gente pula miudinho mesmo, com impressora que não funciona. Às vezes nós vamos imprimir alguma coisa e a impressora tal está com o erro
Ora, meu Deus do céu, mas que erro é esse, meu Deus? Sabe o aprendiz de culinária? Quando tenta aprender a cozinhar além do livro? É a mesma coisa. Alguém aqui já tentou aprender a cozinhar além do livro? Grandes receitas da Ofélia, grandes receitas da Palmirinha. Está lá. Batas claras em neve. A pessoa nunca cozinhou na vida. Está lá. Batas claras em neve. Que neve é essa, meu Deus do céu? O que é isso? Na tecnologia, para os mais antigos, para os mais viajados da idade física, como é o nosso caso, o problema é a mesma coisa. A impressora está acusando o erro número tanto. Favor baixar o programa tal e atualizar no módulo tanto. Meu Deus do céu, para quem não tem noção e ainda está sozinho ali, é um desespero tremendo. Nós começamos, isso já faz bastante tempo que aconteceu, mas é uma lição que o plano espiritual nos deu. Nós começamos a pronunciar uma saraivada de palavras de baixo calão, se dirigindo à coitada da impressora como se ela tivesse culpa com esse vocabulário nefasto. E o hardware, que é aquela parte que a gente chuta, porque na informática tem o software e o hardware. O software é aquilo que a gente xinga, que são os programinhas, e o hardware é a parte física que a gente chuta na hora da raiva. Nós estávamos ali chutando o coitado do gabinete do computador, quando o plano espiritual, através da nossa mediunidade de vidência, um amigo espiritual apareceu e disse para nós: nossa, quantos palavrões que você está falando. Você quer fazer uma experiência? Se levante dessa cadeira e se olhe no espelho. E nós dissemos: nossa, meu irmão, mas você está brincando comigo? Vou me olhar no espelho para quê? Faça isso, eu estou te pedindo. Se levante, vá ao espelho, se olhe e depois venha aqui me falar. Eu vou ficar aqui esperando. Eu não vou embora daqui enquanto você não fizer isso. Pois olha, meus irmãos, quando nós nos olhamos no espelho, depois de falar todos aqueles palavrões, nós nos sentimos horríveis. O nosso rosto estava todo deformado. A musculatura toda retraída, nós parecíamos que já havíamos desencarnado. Até perguntei para o benfeitor: escuta, será que eu já desencarnei e eu não sei? Ele falou: não, meu amigo, você está ainda na Terra e vai ficar aí por um bom tempo, mas aprenda a educar a sua língua, porque o vocabulário de uma criatura deve ser usado para ajudar o próximo, para auxiliar. E as palavras de baixo calão devem ser evitadas a todo custo, por maior raiva que nós tenhamos. Porque o palavrão, meus irmãos, é um hábito infeliz. Tem gente que fala palavrão como comer um pedaço de pão, como beber um copo d'água. Só que se esquece de que a boca está falando daquilo que o coração está cheio. É a primeira advertência de Jesus. E a segunda que Jesus nos dá, meus irmãos, está nos evangelhos de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, e também no capítulo 24, versículos de 4 a 5, de 11 a 13, 23 a 24, quando ele diz: meus irmãos, tomai cuidado com os falsos profetas, porque os falsos profetas se apresentam para vós vestidos com vestes de carneiro, mas por dentro são uns lobos roubadores. Levantar-se-ão muitos falsos profetas na face da terra e enganarão a muitas criaturas. Haverá o esfriamento da caridade em muitos corações. A maldade se multiplicará, a iniquidade estará presente. Muitos falsos profetas estarão enganando as criaturas, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo.
E olhe, meus irmãos, Jesus ainda continua. Se alguém disser para vocês, eu sou o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não lhe deis crédito, não acrediteis. Porque levantar-se-ão muitos falsos cristos e falsos profetas, que operarão prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos serão enganados. Olha o alerta que Jesus está nos dando. Quem são esses falsos profetas, meus irmãos? São criaturas exploradoras da credulidade alheia. São espíritos desencarnados, muitas vezes hipócritas, que dão comunicações assinando Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, assinando até o nome de Jesus. Quando a gente vai ler essa comunicação, é tanta bobagem, é tanta besteira, que a gente fica pensando, meu Deus, se isso aqui é Jesus, se isso aqui é Nossa Senhora, então a minha avó é bicicleta, não pode ser. Na verdade, meus irmãos, profeta é uma palavra muito séria. Profeta significa médium. O profeta não é aquele que adivinha a vida das pessoas. O profeta não é aquele que faz a previsão do futuro. Profeta, meus irmãos, é todo filho de Deus que vem na terra em missão de ajudar, de esclarecer as pessoas, de ensinar coisas boas, de nos ensinar a educar o pensamento, ensinando-nos a povoar a mente com coisas boas. São criaturas que vêm para nos esclarecer as leis espirituais que governam as nossas vidas. Porque não há mistério, gente. Os nossos irmãos católicos, com todo respeito, e o catolicismo é uma religião linda, uma religião maravilhosa, que ajuda muita gente. Mas os nossos irmãos católicos dizem, isso é mistério. O mistério de Jesus, o mistério da multiplicação de pães, o mistério da Eucaristia. Não tem mistério, gente. Existem leis naturais. O mistério, gente, é tudo aquilo que escapa ao nosso entendimento. Então o profeta não é apenas aquele que adivinha o futuro, é muito mais do que isso. É o Filho de Deus que vem na terra para esclarecer, para ajudar o seu próximo. Essa era a ideia que os judeus tinham da palavra profeta no tempo de Jesus. E tanto que Kardec esclarece em o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele momento em que Jesus estava sendo julgado pelo sumo sacerdote Caifás. Havia ali no momento do julgamento de Jesus, escribas, que eram os altos funcionários do Sinédrio, os anciãos, que eram os coordenadores da comunidade. E esses escribas e anciãos, cuspindo no rosto de Jesus, humilhando Jesus de tudo quanto é jeito, dando pancadas no Cristo e dizendo em tom sarcástico, por que você não profetiza, seu profeta de meia tigela? Dize para nós, quem foi que te bateu? Quem é que está te batendo? E Jesus, de uma forma extraordinária, meus irmãos, deu uma resposta que foi o maior tapa com luva de pelica que a humanidade já conheceu. Com toda a sua serenidade, meus irmãos, ele encara aqueles escribas, aqueles anciãos odientos e lhes responde: eu estou aqui falando as coisas que eu recebi de meu Pai. Se eu fiz alguma coisa errada, por que vocês não me esclarecem? Eu não fiz nada errado. Se eu fiz alguma coisa errada, vocês me digam.
se eu não fiz coisa errada, por que vocês estão me batendo? Isso doeu mais, meus irmãos, do que um tapa na cara de todos eles. E Jesus continua sendo, meus irmãos, o profeta por excelência. Mas esses falsos profetas, quem são? Os exploradores da credulidade, os médiuns orgulhosos, que utilizam da sua mediunidade para fins particulares, enganando as pessoas para satisfazer a sua ambição. Casa espírita que cobra por tratamento, meus irmãos, existe muita, viu? E quando a gente se aproximar de um lugar que tem na porta, na entrada, Casa Espírita Bezerra de Menezes, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, e nós entrarmos nesta casa e formos cobrados por uma palestra, tivermos de pagar por um passe, por um tratamento, vamos dar no pé rapidinho, porque essa casa é tudo, mas menos espírita. O espiritismo não promete nada para ninguém, não engana ninguém. O espiritismo promete sim, muito trabalho, muito estudo, muita luta interior e muita valorização da vida. É isso que o espiritismo promete. A casa espírita não fica distribuindo água do Rio Jordão, óleo bento, rosa benzida para passar no corpo. Nada disso. Por quê? Porque a casa espírita trabalha com a mente das pessoas. Ah, mas tem a pomadinha do vovô Pedro. Realmente tem. A pomada do vovô Pedro é uma realidade no movimento espírita, mas a pomada do vovô Pedro é uma pomada mediúnica, preparada dentro da mais absoluta seriedade, com recolhimento e concentração dos médiuns que preparam essa pomada sob a supervisão do plano espiritual. Prodígio, meus irmãos, não existe. Nós temos que entender uma coisa, gente, o prodígio, levantar-se-ão falsos profetas que operarão prodígios tais que enganarão as criaturas. O prodígio, meus irmãos, é tudo aquilo que escapa ao nosso entendimento. As coisas que nós não conhecemos, muitas vezes a gente chama de miraculoso, de sobrenatural. E na verdade, meus irmãos, as curas que acontecem, as cirurgias que se realizam durante um trabalho espírita, as graças que nós recebemos, tudo é regido por leis, leis naturais, leis criadas por quem? Por Deus. Deus fez essas leis e Ele não tem necessidade nenhuma de mudá-las, embora Ele possa mudar. Se Ele quiser mudar, Ele muda a bel prazer dEle, mas Ele não faz isso. À medida, gente, que o conhecimento espírita vai tomando conta da gente, quanto mais pessoas vão se esclarecendo nos cursos, nas escolas, nas leituras, o domínio do miraculoso e do sobrenatural vai ficando cada vez menor. Porque as pessoas passam a entender que são fenômenos naturais que acontecem, são leis que se cumprem, e nada ocorre fora das vistas do Pai. Nada ocorre fora dos desígnios de Deus. E é assim que quanto mais o Espiritismo esclarece as pessoas, mais o miraculoso e o sobrenatural vai caindo até desaparecer da face da terra. Então, meus irmãos, nesses tempos de efervescência, de pandemia, de guerra, nesses momentos apocalípticos que nós estamos vivendo, vamos prestar muita atenção e lembrar da palavra de Jesus. Aquilo que fala a boca, disso o coração está cheio.
Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no Espiritismo, perseverar no amor, perseverar na leitura, no estudo, para sermos salvos. Ser salvo, o que é ser salvo? Ser salvo significa se reeducar espiritualmente, obter o entendimento das razões da vida, entender por que se vive na terra, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos após a morte. A salvação é o entendimento da vida. Não é ser transportado depois da morte física para um lugar muito doce, muito tranquilo, onde nós estaremos ali naquela beatitude, naquela chatice, tocando harpa, cantando hino. Deve ser uma chatice, que Deus que me perdoe, viu? Se o céu realmente for esse céu que as religiões ortodoxas colocam, deve ser uma monotonia, uma chatice, que é melhor até ir para o inferno, viu? Que pelo menos o inferno é mais animado. Quem sabe ali tem umas casas Bahia, né? Fazendo crediário reencarnatório para as pessoas. Não é verdade? Porque, meus irmãos, tenha santa paciência. Ficar cantando hino ali, tocando harpa, tocando violão, não tenho nada contra os instrumentos musicais, acho lindo uma pessoa que aprende um instrumento musical. Minha irmã estudou 9 anos de piano no conservatório aqui em São Caetano, tocava que era uma beleza, parou de praticar, coitadinha, esqueceu tudo. É lindo um instrumento musical. Mas ficar tocando harpa, tocando cítara, com tanta gente precisando, meus irmãos, com tanta gente carente de uma palavra, de um estímulo, de um incentivo, de uma orientação, é demais, é demais. O inferno é melhor, com toda certeza. Então vamos nos colocar em guarda, gente. Cuidado com aquilo que a gente ouve na TV, cuidado com aquilo que a gente ouve no rádio, principalmente para mim vale esse alerta, que sou muito do rádio. A TV às vezes fica meses desligada em casa. E quando eu ligo a TV também só dou fora, viu? Só dou fora quando eu ligo a TV. Aparece Big Brother, um monte de gente falando aquelas bobagens de estarrecer, e todo mundo ama, todo mundo gosta. Vamos tomar muito cuidado. Ontem eu estava de rádio ligado, gente, e estava ouvindo um missionário de Deus falando mal do Espiritismo. E uma senhora ligando no telefone para obter uma orientação, e ela dizendo: olha, eu estou indo numa instituição espírita, estou tão feliz ali dentro, tão contente, tenho ouvido tantos ensinamentos do Evangelho. E ele então rebate: a senhora nunca mais pise nesse lugar, porque o demônio está enganando a senhora, falando abertamente. O Espiritismo é uma religião demoníaca. E se a gente não está vigilante, cuidando do nosso emocional, valorizando a vida e com amor no coração, a gente embarca nessa mídia sensacionalista. A gente embarca nessas vozes que semeiam a confusão, que semeiam a desordem. Então vamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Nós estamos numa casa linda, num lugar maravilhoso, aprendendo coisas belíssimas, e o Espiritismo é essa religião mãe que descrucifica Jesus e que traz Jesus para bem pertinho de nós. Que Ele nos abençoe nessa noite. Graças a Deus. E assim, amados irmãos, depois desta primeira parte do nosso trabalho, nós vamos agora nos preparar para o momento do passe. O passe que é a doação de amor.
é o momento mais religioso do nosso encontro. É a hora em que nos encontramos com Jesus. Então vamos acalmar o nosso coração, desfazer todas as rugas da nossa testa e nos colocar numa condição de amor, de receptividade, de carinho. As equipes socorristas da nossa casa já estão a postos para nos ajudar. E nós vamos com essas equipes fazer uma visita aos nossos lares. Vamos abrindo portas, janelas, acendendo as luzes. Vamos mostrar o nosso lar para esses irmãos espirituais. Vamos rogar a esses amigos queridos que abençoem o nosso lar, que possam colocar no nosso lar fluidos de amor, de bom ânimo, de equilíbrio, de alegria, de sustentação. Que os nossos parentes que ficaram em casa sejam fluidificados por essas equipes espirituais. E se porventura algum parente nosso, algum familiar nos disse alguma coisa que nos aborreceu, que esse familiar possa ser fluidificado de uma forma toda especial. E com essas amorosas equipes, nós vamos agora aos nossos locais de trabalho. E vamos proceder no nosso local de trabalho da mesma forma que fizemos nos nossos lares. Deixando tudo arrumadinho, tudo em ordem, para que todos aqueles que trabalham conosco sejam abençoados pelos nossos irmãos espirituais. E nesse momento nós vamos mentalizar aquele chefe, aquele subordinado, aquele colega de trabalho que tem dificuldade de relacionamento conosco. Vamos oferecer para ele flores de amor, de fraternidade, de perdão. Vamos mentalizá-lo recebendo um lindo buquê de flores. E nesse momento, esse nosso colega, esse nosso chefe, esse nosso subordinado é também abençoado. E aproveitamos esse instante para mentalizar muitos currículos sendo enviados, muitas entrevistas sendo agendadas, para que o maior número possível de irmãos nossos que estão desempregados possam encontrar também o seu trabalho honesto, decente, para ganhar o seu pão de cada dia. E agora nós vamos mentalizar aquelas pessoas cujos nomes se encontram nos pedaços de papel colocados sobre a nossa mesa de trabalhos espirituais. Nossa mesa está linda, meus irmãos, está maravilhosa. Essas pessoas estão sendo atendidas neste momento, então é a hora de firmarmos o nosso pensamento nelas, na certeza de que nesse instante as equipes socorristas estão suprindo todas as necessidades dessas pessoas. E as equipes médicas do plano espiritual já fluidificaram também os nossos vasilhames, que nós precisamos levar para casa. Todos esses vasilhames foram fluidificados pelas equipes médicas do plano espiritual. E agradecidos por esta primeira parte deste encontro, nós vamos então dizendo adeus da nossa alegria e da nossa preparação para o passe, que nós possamos aproveitar intensamente o momento do passe. E mais uma vez buscando a mãe de Jesus, lembrando que ela é a mãe das mães, mãe do Cristo e mãe nossa também, homenageemos essa notável mulher, a mais importante de todas as mulheres.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, um grande abraço a todos. Não esqueçam os vossos vasilhames.